Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. E já vamos direto aqui para as manchetes, para os destaques do vídeo de hoje, deste dia 25 de fevereiro do ano de 2021, hoje é quinta-feira. Como o Chile conseguiu vacinar 16% de sua população contra a Covid-19 em apenas 3 semanas. Pico atual de mortes por Covid-19 supera a fase mais grave de 2020 em 7 estados. Olha que situação. Hospitais de Curitiba registram fila de pacientes após lotação de leitos. Não podemos permitir que destruição tão grande como que está em marcha escreva essa situação aí. Quem diz isso é o fundador da Anvisa, gente. Secretaria de Saúde recomenda isso aqui do estado do Ceará, 170 municípios que adotem medidas mais rígidas de contenção da Covid-19. Lira defende PEC da blindagem e nega que proposta garante impunidade a parlamentar. Nós vamos já falar um pouquinho sobre isso. Primeiro dia de lockdown em Mombaça, tem ruas vazias e comércio fechado, fiscalização é tranquila no município. Senado adia votação da PEC que vai liberar auxílio emergencial para quarta-feira. Ceará pode ser grande exportador de hidrogênio verde para a Alemanha. Nós vamos falar ainda de uma coisa que está maltratando todo mundo, também além da Covid. Preço da gasolina no Ceará atinge maior valor da história. Célio Teixeira, agradecer demais aos amigos que já acompanham esse vídeo dia após dia, aqueles que se inscrevem e fazer um pedido muito especial. Os amigos que já assistem, dê uma dica aí para os amigos, vão lá, pedir os amigos para se inscrever, para deixar o seu like, para que esse vídeo continue crescendo, trazendo informações todos os dias. O Chile começou a vacinar sua população contra a Covid-19 em 3 de fevereiro e na última terça-feira, menos de 21 dias depois, mais de 3 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose, o que equivale a 16% da população do país, isso lá no Chile. A porcentagem não só supera amplamente os seus vizinhos maiores, como a Argentina, Brasil, como também está acima de países como Espanha, que tem uma população vacinada de 9,59% e muito perto dos Estados Unidos, que já tem 19,44%. A quantidade de vacinas disponíveis e a velocidade da operação, com pelo menos 1.300 postos de atendimento no seu longo território, faz do país sul-americano, estou me referindo ao Chile, gente, faz do país sul-americano um exemplo regional e mundial de vacinação neste momento. Olha que coisa fantástica. Em 7 das 27 unidades federativas do Brasil, o pico de mortes por Covid-19 em 2021, este ano, já superou o ponto mais alto da pandemia em 2020. Em Roraima, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná, Amazonas, a semana mais letal deste ano soma mais mortes que a pior do ano passado. Nesta quarta-feira, o Brasil, nosso país aqui, ultrapassou a marca de 250 mil mortes por Covid-19. Embora não haja consenso entre especialistas se o Brasil vive uma segunda onda de pandemia ou apenas um repique da primeira, em quase todos os estados o número de mortes voltou a crescer após um período de queda. Gente, se isso não é segunda onda, pelo amor de Deus, o que vai acontecer se isso não for uma segunda onda? 3 hospitais de Curitiba registraram fila de pacientes à espera de atendimento geral na noite desta quarta-feira, após os leitos de instituições ficarem lotados. Nos hospitais do Trabalhador, Cajuru e Evangélico Mackenzie, pacientes aguardaram dentro da ambulância ou até mesmo em tendas ao lado de fora dos hospitais. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, no caso a secretária Márcia Russucchi, a falta de vagas para o atendimento geral está diretamente relacionada ao aumento do número de casos de Covid-19 no município. Pós-carnaval, tem sido uma avalanche de casos de Covid-19 nas UPAs e com quadros graves. Quando a sociedade se movimenta, aumenta a proliferação e o número de casos, o que demanda mais internações para a doença e, ao mesmo tempo, aumenta o número de acidentes, de trauma e também violência. Olha que situação lá em Curitiba.
A pandemia está ganhando contornos cada vez piores, estamos tendo um brutal crescimento do número de casos, as UTIs estão cheias, os hospitais não conseguem receber todos os pacientes, mas as ruas também estão cheias, as pessoas não usam máscaras e se aglomeram, parece que tudo que se tem falado não é ouvido, é um clima de já passou. Vamos viver como se fossem os últimos dias. Os governos de todos os níveis resolveram, com raras exceções, que não vão contrariar eleitores e vão deixar a vida correr. Correr para onde? Para o ralo. Estamos batendo recorde em cima de recorde no número de mortos. As vacinas não chegam e pior, as poucas doses disponíveis terminaram em todo o país. Atraso na chegada da matéria-prima da China por culpa das autoridades federais do Itamaraty rompe com as programações de entrega da vacina da Fiocruz e também do Butantan. O Ministério, além de propor uso de drogas que não funcionam, resolveu parar de funcionar leitos de UTI que estão em falta, se recusa a comprar mais imunizantes e se envolve em estéreis discussões sobre quem será responsável por reações adversas. Gente, isso é uma palavra do fundador da Anvisa, que está preocupado demais, dizendo que o país não pode passar por isso, não tem governo nenhum, seja ele qual for, que possa acabar com o que a Anvisa e muitas instituições de renome desse país têm feito para a população. É a revolta de um cidadão que ajudou a fundar a Anvisa. A Secretaria de Saúde do Ceará, a SES, emitiu na manhã desta quinta-feira ofício direcionando aos municípios com níveis de alerta risco alto ou risco altíssimo de transmissão de Covid-19. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o titular da pasta, Dr. Cabeto, já havia antecipado que as prefeituras serão recomendadas a elaborar medidas mais restritivas para o controle da pandemia. Entre as ações listas no ofício da SES estão o fechamento de espaços públicos, serviços não essenciais e controle de entradas e saídas e suspensão de eventos sociais. As orientações, portanto, continuam vindo da Secretaria de Saúde do Estado. Para definir o grau de intensidade da pandemia em cada cidade, a SES avaliou a incidência de casos de Covid-19 por dia em cada 100 mil habitantes, as transmissões por causas respiratórias, a taxa de positividade de testes RT-PCR, índice de letalidade e também percentual de leitos de UTI ocupados. Apenas os municípios de Antonina do Norte, Assaré, Aurora, Caririaçu, Cariús, Faria Brito, Icó, Jucás, Lavra da Mangabeira, Potengi, Quixelô, Saboeiro, Santana do Cariri e Umari são as que enquadram nas orientações de ofício, já que apresentam nível de alerta moderado. Esses são os municípios que estão com alerta moderado. O resto do estado ou é alto ou gravíssimo. Mombaça, por exemplo, Pedra Branca, Tauá e outros municípios da região têm grau de situação gravíssima e por isso Mombaça está sob lockdown, como também o município de Santa Quitéria, no estado do Ceará. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do Progressista lá de Alagoas, defendeu nesta quinta-feira, hoje portanto, a votação de proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que blinda parlamentares ao limitar situações em que pode ser preso ou afastado do mandato, mas negou que o texto represente um salvo-conduta para deputados e senadores cometerem crimes. A medida, no entanto, tem sido chamada de bastidores do Supremo Tribunal Federal como o PEC da impunidade. Vamos regulamentar o artigo que fala em imunidade parlamentar quanto à sua voz e o seu voto. Essa inviolabilidade, tem que ser mantida, afirmou Lira em entrevista na Câmara. Não vejo onde o Legislativo esteja ofendendo ou agredindo o outro poder. Agora eu vou dizer uma coisa. Desculpa aí, presidente Lira, mas deputado que agride as pessoas, deputado que fala mal das pessoas sem prova alguma, só porque acha que tem o direito de falar o que quer e o que não quer e o que deve, sem levar em consideração o respeito ao cidadão, ao Supremo Tribunal Federal ou ao cidadão comum. Isso não pode passar nesse país. Deputado não está acima da lei, senador não está acima da lei. Eu tenho dito, vou bater numa mesma tecla, eu espero que um dia alguém tome essa ideia e faça ela progredir. Esse país não precisa desse tanto de deputado. Esse país não precisa desse tanto de senadores. Ora, se nós tivéssemos aí 5 deputados no máximo por estado, dependendo da população,
5, 4, 3, no máximo 3 deputados por o menor estado que tivesse nesse país, nós chegaríamos aí a 90, a 100 deputados no máximo. Senadores, no máximo 3, caindo para 2 e para 1, aqueles estados com a menor população. Esse país não precisa sustentar desse tanto de gente com o nosso suor, com o nosso sangue, com a nossa lágrima. Esse país não precisa de tanta gente achando que vai resolver as coisas. São deputados demais, senadores demais, assessores demais, despesa demais, roubalheira demais. Esse país precisa dar um basta em tanta coisa. Era bom que alguém começasse a levar essa ideia. No máximo 5 deputados federais por estado, no máximo 3 deputados, 3 senadores por estado, porque aí nós diminuiríamos tanto dinheiro jogado fora no rolo da perdição, investiríamos mais em saúde, em educação, num país melhor para todos nós. Nós não precisamos de tantos deputados e de tantos senadores. É um absurdo o que acontece. Gente, 500 e tanto. Mais de 500 deputados com seus assessores, com as suas despesas, com seus auxílios e etc, tirando dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação, em infraestrutura, fazendo esse país produzir. Isso é um grande problema. Um dia alguém possa levantar essa bandeira, eu espero. Na primeira manhã de lockdown em Mombaça, no sertão central do Ceará, o movimento nas ruas era mínimo e o cenário foi de comércios fechados, respeitando as medidas nesta quinta-feira. A cidade está em isolamento social rígido até a próxima segunda-feira, dia 1º de março, para conter o avanço da Covid-19. Segundo informações da Prefeitura do município, guardas municipais, policiais militares e agentes de vigilância sanitária estão nas ruas da cidade para fiscalizar o funcionamento do comércio. Eu estive hoje, inclusive, por volta de 13h30, 1h30 da tarde, na cidade de Mombaça, e parecia dia de domingo à tarde, tudo praticamente fechado, isolado, e eu espero que estas ações realmente permaneçam por alguns dias, para que nós possamos, então, quebrar essa sequência de infecção no município de Mombaça, porque o hospital Covid está lotado, o hospital não tem mais praticamente como receber, o oxigênio está sendo comprado numa rapidez muito grande, mas está chegando ao limite no município de Mombaça, e esta realidade é também a mesma em muitos municípios do Ceará. Líderes partidários decidiram na manhã desta quinta-feira adiar a votação da proposta de emenda constitucional emergencial após a reação provocada pela proposta pelo fim dos mínimos constitucionais que saúde e educação mantêm, ou seja, ela foi adiada porque muita gente foi contrária. Graças a Deus, alguns governadores, 9 governadores do Nordeste, mais alguns senadores e algumas pessoas que pensam um pouquinho na população decidiram que não é possível fazer, ou estão decidindo que não é possível atender o que diz o ministro da Economia, o Paulo Guedes, para acabar com o limite mínimo de investimento em educação e saúde. Se isso acontecer, nesse país tem alguns prefeitos, alguns gestores de boa índole que investem respeitando os limites, os direitos, mas tem uma boa parte que não está preocupado. Se disser assim, liberou, você investe o que você quiser, vai ser praticamente o fim da educação e da saúde desse país. Parabéns àqueles que defendem que não pode se manter isso para criar um auxílio. Eu tenho dito, vou repetir aqui já reiteradas vezes, esse país para criar auxílio não precisa sacrificar mais o trabalhador, não precisa criar uma regra dessa de acabar com o limite mínimo de investimento, precisa taxar riquezas desse país, precisa acabar com muita gente que recebe nas 3 esferas do poder, legislativo, executivo e judiciário, e ainda marinha, exército e aeronáutica, gente que recebe auxílio sem necessidade porque já ganha muito bem. Corta tudo isso durante 4, 5 meses, entrega para quem precisa, depois vão analisar isso se realmente essas pessoas, juiz, promotor, ministro, secretário, deputado federal, quem quer que seja, se realmente precisa desse auxílio. Porque eu vou dizer uma coisa, isso é uma grande mancha da história desse país. Gente que ganha 15, 20, 30 mil reais recebendo auxílio para comprar remédio, para vestir paletó, para viajar, enquanto a maioria da população precisa de auxílio para comer arroz e feijão porque não tem. Isso precisa mudar também nesse país. O Ceará está largando na frente do Brasil inteiro e pode ganhar um papel estratégico em negócios firmados com o governo da Alemanha, baseado na exportação de hidrogênio verde. A perspectiva, na verdade, foi apresentada por
representantes das câmaras de comércio e indústria Brasil-Alemanha de São Paulo e também do Rio de Janeiro, após o anúncio do governo do estado sobre a assinatura de um memorando de entendimento para a construção de uma usina no porto do Pecém, aqui no Ceará. Processo que deverá levar 4 anos, mas que pode ser de um ganho enorme para o estado. Com essa ave de hidrogênio, o hidrogênio verde anunciado pelo governo do estado, o Ceará está se lançando na frente não só de outros estados, mas também do governo federal, que está pensando em lançar também mais uma estratégia nacional de hidrogênio verde, mas ainda nem começou e o Ceará, portanto, avança na frente e eu espero que seja concretizado o mais rápido possível. Ao chegar R$ 5,13 no levantamento, isso é preço da gasolina, viu gente? No levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível, o preço médio do litro de gasolina no Ceará atingiu sua marca histórica. Trata-se do maior valor médio de todos os tempos, conforme o levantamento realizado pela coluna Jornal Diário do Nordeste, com base nas estatísticas históricas disponibilizadas pela ANP. Bate uma saudade navegar pelos dados antigos. Em 2004, por exemplo, a gasolina comum custava R$ 2,42. Faça a relação do período de inflação desse tempo todo até agora para ver a diferença. Há 10 anos, em 2011, o Ceará pagava a média de R$ 2,62 pelo litro do combustível, ou seja, praticamente a metade do que se desembolsa hoje. Eu li matérias hoje em que a Petrobras, em 3 meses, teve um lucro de cerca de 60 bilhões de reais. A minha grande questão e minha grande pergunta ao cidadão e à cidadã que acompanha esses vídeos: vale a pena dar tanto dinheiro para a Petrobras e nós, cidadãos comuns que tem uma moto, um carro, o caminhoneiro que precisa se deslocar para ganhar o pão, o alimento do dia a dia, dar tanto dinheiro de lucro à Petrobras, para nós não termos direito a absolutamente nada, nem uma gasolina com o preço justo, nem o óleo com o preço justo, para entregar bilhões de saldo a quem investe na Petrobras, na Bolsa de Valores, a quem investe em papéis, e nós, cidadãos e cidadãs comuns desse país, pagando gasolina em valor de dólar, simplesmente para dizer que a Petrobras está lucrando. E nós estamos lucrando o quê? O que nós estamos ganhando com isso? Sabe o quê? Absolutamente nada. Pagando impostos a nível federal, impostos demais a nível estaduais são os mais altos possíveis, lucratividade de donos de postos e da própria Petrobras, para vivermos no sufoco, comendo, entre aspas, o pão que o diabo amassou para dar dinheiro à Petrobras. A brasileiros, aquele grupo pequeno de brasileiros que tem poder na Petrobras, a estrangeiros, e nós simplesmente pagando os custos elevadíssimos pelo preço do combustível para dar lucro à Petrobras. A grande pergunta é: isso vale a pena para o país? Isso vale a pena para os brasileiros? Para mim não. Eu prefiro pagar um preço justo do que estar entregando milhões e milhões à Petrobras, que para retorno, para mim, cidadão, e para a grande maioria dos brasileiros não tem retorno algum.